Geralmente, quando falamos sobre fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística, a maioria de vocês se lembram do HGLG11. Ele é realmente um excelente fundo imobiliário do segmento de logística. Porém, pessoal, ele não é único. Existem vários outros fundos imobiliários do segmento de logística que também são excelentes fundos para se investir. Muitos investidores atualmente não têm a faixa ali dos R$ 160 para poder comprar uma cota do HGLG11. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar fundos imobiliários do mesmo segmento do HGLG11, segmento de logística, que são excelentes fundos para se investir e que têm um valor mais acessível no momento do que o HGLG11. Estão custando ali na faixa dos R$ 100 até R$ 110. Então fica aí até o final do vídeo para você ver quais 3 opções são essas de investimento para poder substituir se você não tem condições de comprar o HGLG11 no momento. Lembro como sempre que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, mesmo esses sendo 3 excelentes fundos imobiliários na minha opinião, você tem que estudar e ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é o BTLG11, atualmente sendo negociado a R$ 102,35. Atualmente tem um dividend yield de 8,72% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 8,92. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 98,22. E o seu P sobre VP está de 1,04. Então ele está no momento custando 4% mais caro do que seria o seu preço justo. Porém, devemos lembrar, pessoal, que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre eles são exatos. Então nem sempre você pode confiar aqui nesse número P sobre VP. Atualmente ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a 2 bilhões de reais. Ele conta com um pouco mais de 87 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 221 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 7,6 milhões de reais. E descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado, que foi aqui no dia 15, no dia de ontem, e que vai ser pago aqui no dia 25, foi de 76 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento no mês de 0,73%. Aqui no seu relatório de inicial temos algumas informações relevantes. Por exemplo, ele atualmente tem aqui 22 imóveis, então 22 galpões logísticos. A duração média de todos os seus contratos é ainda de 5 anos. Ele tem uma vacância financeira aqui de 4%. Para quem não sabe, o que é vacância financeira é a receita que o fundo está deixando de ganhar por aqueles imóveis, no caso, aqueles espaços dos seus imóveis que estão desocupados. E somando todos os seus 22 imóveis, ele tem uma área total aqui de 666 mil metros quadrados. Aqui também podemos ver quais são os seus indexadores com respeito ao reajuste dos seus aluguéis anuais. Em 88% dos seus contratos é usado o índice IPCA e em 12% o índice IGPM. Além disso, nós podemos ver que 55% dos seus contratos são contratos típicos, que são contratos geralmente com uma duração menor, o máximo em 3 anos de duração, e 45% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E aqui vocês podem ter uma noção maior da localização dos seus imóveis. Um ponto bastante interessante é que ele tem aqui pelo menos 8 imóveis que estão localizados numa faixa aqui de 30 quilômetros da capital São Paulo, o que é bastante interessante. Esses tipos de imóveis bem localizados, ele tem geralmente um valor maior de aluguel, diferente de outros imóveis mais distantes. E dificilmente esses imóveis bem localizados vão ter algum tipo de vacância, então é um fundo realmente muito interessante. O próximo fundo, pessoal, é o LVBI11, atualmente sendo negociado a R$ 114,78, com dividend yield de 7,87%. E nos últimos 12 meses ele pagou aqui R$ 9,06 por cada cota. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que o que poderíamos considerar como seu preço justo é os R$ 115,79, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 114,78. Uma diferença então de R$ 1 para o que seria o seu preço justo. E o seu P sobre VP está de 0,99. Então ele está sendo negociado praticamente no seu preço justo, uma diferença aí muito mínima. Ele tem um patrimônio aqui atualmente de 1,3 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 11 milhões em caixa e um pouco mais de 74 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,2 milhões de reais. Seu último rendimento
anunciado e já pago, foi aqui de 79 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento. Alguns fatos relevantes sobre esse fundo imobiliário, podemos ver aqui que no total ele tem 10 imóveis, então 10 galpões logísticos, e praticamente 100% desses imóveis é o fundo LVBI11. Só tem esse imóvel aqui de Aratu, que ele tem 70% de participação, porém todo o restante é totalmente dele. Somando todos os seus imóveis, ele tem uma área total aqui de 509 mil metros quadrados. A sua vacância atualmente é totalmente zero, a sua vacância física. Para quem não sabe o que é vacância física, é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados. Então, consequentemente, se ele não tem vacância física, ele não tem vacância financeira, que é a receita que o fundo está deixando de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. Então, muito interessante esse ponto aqui do LVBI11, ele não tem vacância. E outro ponto interessante é que podemos ver que ele tem aqui 33 inquilinos. Aqui ao lado nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas como Amazon, Ambev, Magazine Luiza, Dia, IBL, DHL, entre outras. Então são empresas muito conhecidas que dificilmente vão dar-se a um calote no LVBI11. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Por exemplo, ele tem aqui as Americanas, que está passando aí por uma falência. E se eu não me engano, chegou alguns meses as Americanas ficar sem pagar o aluguel para o LVBI11. Então foi aí algo atípico, né? De se acontecer, ninguém estava esperando. As demais empresas aqui dificilmente darão um calote assim nele. Aqui podemos ver os seus tipos de contrato. 68% são contratos típicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração menor, e 26% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E com respeito aos seus indexadores dos seus reajustes anuais, em 51% é usado o IGPM para poder fazer o reajuste, em 42% o IPCA e em 8% o IPC. E o último fundo, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês é o XPLG11, mais um excelente fundo imobiliário aí do segmento de logística, sendo negociado no momento a R$ 114,49, com dividend yield de 7,82%, e nos últimos 12 meses por cada cota pagou o valor de R$ 8,96. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo, o que poderíamos considerar, né, como seu preço justo, é o R$ 113,06. E aqui ao lado podemos ver que está com P sobre VP de 1,01. Então, no momento, ele está custando 1% mais caro do que seria o seu preço justo. É uma diferença aí muito mínima. Ele tem um patrimônio aqui atualmente de 3 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 98 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e um pouco mais de 311 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 3,1 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 78 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,68%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 12 dias úteis depois ele realiza o seu pagamento. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que 90% de todo o seu patrimônio está investido nos imóveis que atualmente ele tem. Ele tem 9% aqui investidos em outros fundos imobiliários e ele tem aqui 1% em ativos da renda fixa. Por respeito à tipologia dos seus contratos, 62% são contratos atípicos, que têm duração maior, e 38% são contratos típicos com uma duração menor. Aqui também nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial empresas do setor de varejo, como Via Varejo, a Renner, a B2W, entre outras. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver os índices usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Em 78% é usado o índice IPCA, em 19% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Alguns fatos relevantes sobre o XPLG11, no momento ele tem aqui 17 imóveis, ele tem mais um aqui que está em fase de construção. Se somarmos todos os seus imóveis, ele tem aqui um total de 966 mil metros quadrados, então quase 1 milhão de metros quadrados de construção. Além disso, ele tem aqui 44 inquilinos, sua vacância física é de 4,5% e sua vacância financeira é de 3,6%. Então, pessoal, esses são os 3 fundos imobiliários aí que atualmente você tem como opção para substituir o HGLG11, se no caso você não tiver condições de desembolsar ali
praticamente R$ 161, R$ 162 para comprar uma cota do HGLG11. Então eu mostrei fundos que com menos de R$ 115, valor bem abaixo do HGLG11, você aí já pode comprar cotas de 3 excelentes fundos imobiliários. Então fica aí totalmente a seu critério fazer um estudo, fazer uma análise para ver se algum deles se encaixa nos seus critérios de investimentos, para que você assim possa fazer o seu primeiro investimento, os seus investimentos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Mencione aí nos comentários se você já investe em alguns desses fundos que eu mencionei. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.